Bom dia. Como resolver o problema da poluição e, ao mesmo tempo, gerar emprego e renda para milhares de pessoas através de materiais que vão para o lixo? No Rio Grande que dá certo de hoje, você vai saber como as empresas e grupos de trabalhadores informais estão enfrentando com criatividade dois problemas da atualidade: a poluição e o desemprego. A reciclagem de resíduos industriais e o lixo seco como alternativa para preservar o meio ambiente e gerar emprego e renda. Você vai conhecer também o projeto de um engenheiro gaúcho que promete dar uma nova vida aos componentes eletrônicos descartados de computadores, videocassetes e celulares. Tudo isso e muito mais agora, no Rio Grande que dá certo. Por mais que a mãe natureza mostre o quanto está doente, seja através das enchentes, mortandade de animais e tantos outros desastres ecológicos causados na maior parte em razão da má atuação do homem no planeta, parece que ainda é preciso aprender muito sobre como viver em harmonia com os recursos que garantem a existência da vida nas mais diferentes formas, preservá-los e, por que não, até mesmo tentar ampliá-los para que nunca falte. Cenas como essa do Rio dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, resíduos industriais jogados na água e esgotos domésticos foram responsáveis pela morte de toneladas de peixes, o maior desastre ambiental dos últimos 40 anos. Além de causar o desequilíbrio no ecossistema da região, ainda prejudicou quem precisa do animal para garantir a renda da família. Mas ao que parece, nem tudo está perdido. Ações de conscientização e preservação ambiental têm sido amplamente desenvolvidas. Com algum resultado ou não, o que se sabe é que, frente a esse cenário desastroso, empresas, organizações e governos têm travado uma luta pela recuperação de mananciais, preservação de espécies nativas e multiplicação de animais e vegetais em extinção. Mas nada disso adianta se as pessoas não mudarem velhos hábitos como o de poluir águas, matas e até as próprias cidades onde moram. Essa transformação pode começar em casa, através da separação do lixo seco do orgânico. No sentido que justamente se dê o destino adequado para evitar que esse material seja disperso por qualquer canto, e além do que pode gerar renda, né, através dos galpões, como por exemplo existe em Porto Alegre. O que puder ainda ser lavado, ou melhor, limpo, para evitar o encaminhamento de detritos, junto com isso auxilia bastante. Tetra Pak, vidros, garrafas PET, tudo devidamente separado e encaminhado. Na intenção de resolver um problema socioambiental, foram criados diversos centros de triagem, onde milhares de pessoas buscam ganhar a vida dignamente ao transformar as sobras da sociedade em material reciclável. Segundo a Federação das Associações de Recicladores do Rio Grande do Sul, existem hoje no estado pelo menos 100 centros de reciclagem como esse. A atividade emprega pelo menos 3.000 trabalhadores que formam cooperativas e atuam não como empregados, mas como sócios, tendo cada um a responsabilidade de fazer com que o empreendimento gere lucro. Tem pessoas que já têm uma idade avançada, outros que estão fora do mercado de trabalho, outros que têm baixa escolaridade, pessoas em risco social. Então eles procuram o centro de triagem para fazer o seu trabalho. E nós temos uma grande quantidade de mulheres chefes de família que hoje sustentam as crianças com a renda. Nós temos hoje, dessas 14 unidades de triagem, empregados em torno de 700 pessoas por mês trabalhando, gerando renda
gerando trabalho, e dá uma média para cada pessoa envolvida, para cada uma dessas 700 pessoas, uma renda em torno de R$ 440. Para trabalhar nesses centros, é preciso, em primeiro lugar, procurar a prefeitura da cidade. O que é preciso é que as pessoas se associem em cooperativas e se cadastrem junto ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana, e que nós vamos dar todos os ensinamentos de que forma ele pode fazer esse trabalho, de que forma isso aí vai gerar emprego, vai gerar renda para eles, desde o papel branco, o papel jornal, o saco plástico, o saco de lixo, o saco de supermercado, tudo isso aí tem um valor agregado no mercado e eles são todos recicláveis. E, além dos mais importantes, que são embalagens de leite, embalagens de sucos e outros mais, tudo é comercializado. O material devidamente separado e limpo é vendido para indústrias de reciclagem do Rio Grande do Sul e também do eixo Rio de Janeiro-Paraná. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana contabiliza o recolhimento de pelo menos 60 toneladas de lixo reciclável por dia, o que faz de Porto Alegre a capital brasileira da reciclagem. Porto Alegre representa 29,8%, isso é 30% de toda a produção do que é lixo reciclável do país é feito por Porto Alegre, é gerado por Porto Alegre, é reciclado por Porto Alegre. Esse índice é de países do primeiro mundo, como a Alemanha, por exemplo. No Estado, a iniciativa privada já vem inventando formas de reaproveitar resíduos das indústrias para ali desenvolver um novo nicho de mercado, também para diminuir a poluição do meio ambiente. Essa empresa de reciclagem instalada em Cachoeirinha, a 11 quilômetros da capital, recebe 400 toneladas de resíduos plásticos industriais que antes eram descartados como lixo. Tudo que vem para cá vira matéria-prima novamente. Depois de descarregado, o material fica acomodado nos depósitos para ser selecionado e só então levado às máquinas. Os resíduos são colocados nessa esteira que carrega tudo lá para dentro. A própria máquina possui um detector de metal para evitar que esse tipo de material venha a prejudicar o processo e danificar o mecanismo. Após ser derretido, o plástico é transformado em grãos. Os equipamentos da fábrica são todos eles de última geração, são importados hoje de um grande fabricante austríaco e que tem há mais de 20 anos está na Europa trabalhando especificamente com reciclagem. Então tem uma tecnologia que garante a nós um produto de qualidade e que, antes de mais nada, está voltado aos processos ambientais. Ela tem capacidade para produzir em torno de 400 toneladas por mês, rodando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Praticamente essas 400 toneladas equivalem a mais ou menos 5.000 toneladas ano. Tudo que vai para as máquinas é reaproveitado, inclusive o próprio resíduo que ela gera. Antes de ser empacotado para comercialização, é retirada uma amostra do material de cada lote. A partir dessa pequena quantidade do produto é realizada uma série de testes de qualidade. Um deles é esse aqui. Os grãos são colocados nesse pequeno forno e, de acordo com a velocidade de derretimento determinado pela tabela, recebe uma classificação. Com isso, é possível definir para o que ele vai servir no futuro. Então temos em A, B, C, D, e depende da aplicação também que a gente identifica o material para onde vai. Ele vem a ser um material nobre ou menos nobre. Além da empresa de Luiz Henrique, na América Latina existem outras duas indústrias de reciclagem com equipamentos semelhantes, uma na capital paulista e outra na Argentina. Os clientes da empresa são do Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e do próprio Rio Grande do Sul.
Apesar do processo de reciclagem ser totalmente automatizado, a fábrica emprega 50 funcionários com salário médio de R$ 850. Em instantes, você vai conhecer uma empresa que cria produtos alternativos a partir da reutilização das sobras das indústrias. Apesar da crise que atinge o setor coureiro calçadista do Rio Grande do Sul, várias empresas continuam em plena produção. Com criatividade, os resíduos gerados pelo processo de fabricação de calçados, que normalmente iriam parar nos lixões das cidades, hoje são transformados em peças utilizadas para a fabricação de móveis, objetos de decoração e outros produtos. Confira agora uma empresa que cria alternativas a partir do tipo de sobras descartadas pelas fábricas. A vida do planeta nunca esteve tão ameaçada pelas próprias mãos do homem como nas últimas décadas. A fumaça das fábricas, a emissão de gás carbônico dos veículos, o desmatamento, a poluição de rios e mananciais. Isso, entre outras coisas, tem ajudado para deixar o clima fora de ordem. Uma das consequências é o aquecimento global. Alguns empresários calçadistas se deram conta de que poderiam fazer algo para tentar minimizar os impactos negativos à natureza. Fausto possui uma firma que fabrica componentes para calçados em Novo Hamburgo, a 37 quilômetros de Porto Alegre. Ele decidiu doar o excedente para uma empresa que atua exclusivamente na área de reciclagem. Em termos de percentual, eu diria que uns 15% deste material que a gente utiliza acaba ficando no processo de fabricação como resíduo. Por mês, a indústria produz pelo menos 400 mil metros de tiras ou viras, que são componentes utilizados na fabricação de calçados femininos, gerando com isso pelo menos 20 mil metros de resíduos de todo esse material que sobra da produção. Há 4 anos, esse material era destinado à central de resíduos da cidade, a um custo de pelo menos R$ 2.000 por ano. Mas com o processo de reciclagem ou reutilização desses materiais, a direção da empresa, além de economizar dinheiro, viu uma grande oportunidade para também contribuir para a preservação do meio ambiente. Conseguimos uma parceria, infelizmente deu certo, né? E em primeira instância você pode me perguntar, pô, mas doam? Sim, doamos porque antigamente nós temos que pagar isso e hoje, não tendo mais que desembolsar, eu acho que já se tem um ganho enorme. E pensando no lado do meio ambiente, né? A gente se sente muito mais feliz, né? E a satisfação é enorme de saber que esse material não mais então vai servir de entulho, e sim reaproveitado por N formas, né? Pelo menos 500 quilos do material excedente da indústria de Fausto vem para a Eco Design, que fica em Dois Irmãos, a 52 quilômetros da capital. Aqui, através dos resíduos também enviados por outras tantas indústrias, são desenvolvidos projetos próprios ou a pedido das fábricas para a reutilização e comercialização desses restos. As amostras de resíduos chegam de várias partes do Brasil. As indústrias buscam uma ideia para reutilizar o que sobra da produção. Aí é que entra em ação a criatividade de Karen, responsável da empresa pela criação de novas ideias para a utilização do que normalmente ia parar no lixo. A indústria manda para nós o resíduo, uma caixa com uma amostragem de resíduo, de preferência com alguma especificação técnica de resistência ou absorção de umidade ou condução ou suporte, o quanto aguenta de temperaturas. E a gente trabalha com o material, pega ele, analisa e faz alguns testes, alguns estudos para saber
qual a possibilidade de criar produto com ele. Um dos resultados desse projeto são esses puffs Misgana, feitos em EVA, sigla de etilvinil acetato, um composto químico de diversos materiais, como por exemplo resinas e borrachas. Esse material, jogado na natureza, leva pelo menos 400 anos para se decompor. Como a finalidade da firma é criar alternativas para os resíduos, depois do projeto pronto, o material é enviado a essa empresa calçadista da cidade, que emprega 18 funcionários. Aqui, há 20 anos, são feitas costuras e acabamentos em calçados femininos. Mas há pouco tempo, o seu Alceu descobriu que trabalhar com resíduos também poderia ser um bom negócio. A equipe dele é quem executa os projetos criados pela Ecodesign. Não dá para parar no tempo, né? A gente não, como é que vamos dizer, a gente entrando só no ramo do calçado, como a crise está hoje, né? A gente tem que procurar outros ramos, viu, para poder manter o grupo de pessoas, dar emprego para esses nossos funcionários. Hein? Aqui, as tiras de EVA são prensadas, amarradas e depois cortadas. Nem mesmo o que sobra vai fora. Os retalhos picados são destinados à fabricação de almofadas ou assentos para bancos. Nós estamos exportando dos Estados Unidos e França, todo o resíduo dessa indústria. O pano gueto, esse tecido criado a partir de retalhos de couro costurados, também é produzido pela empresa de Alceu. Karen cria peças do tamanho exato que as indústrias moveleiras precisam para fabricar produtos como cadeiras, tapetes e banquetas, puffs e até mesmo roupas femininas. O pano gueto a gente faz para a indústria moveleira, porque daí a gente tem os moldes exatos e daí nós fornecemos o pano gueto no tamanho das peças que a indústria precisa, não gerando novo resíduo no corte do couro. Só nossa cidade, Dois Irmãos, que é pequena, gera 4 toneladas por dia de resíduo de couro. Outros materiais também são pesquisados para uma possível reciclagem. Essa banqueta foi feita a partir da reutilização de peças de borracha, que foram rejeitadas pelas indústrias automotivas. As peças automotivas que a gente trabalhou, no momento que se trabalhou, se selecionou as peças. E como são peças limpas, que só não passaram no controle de qualidade, é quase que 100% aproveitável. No próximo bloco, você vai conhecer um cientista que desenvolveu uma técnica de reciclagem que promete revolucionar o problema do lixo produzido a partir de restos de computadores e outros aparelhos eletrônicos. O avanço constante das tecnologias faz com que em menos de 2 anos de uso, computadores se tornem obsoletos. A cada dia surge uma novidade e os equipamentos precisam ser trocados. Mas o que fazer com as peças que estragam ou não são mais utilizadas? A mesma pergunta é feita para quem costuma trocar de celular a cada novo lançamento no mercado. Para evitar que os circuitos eletrônicos desses aparelhos contaminem o meio ambiente ao serem jogados no lixo, um cientista gaúcho desenvolveu um meio de separar os componentes. Agora, ele espera que industriais se interessem pelo método para a criação de novos produtos. Um estudioso parisiense do século XVIII, Antoine Laurent de Lavoisier, considerado pelo meio acadêmico como o pai da química moderna, foi o primeiro cientista a disseminar a ideia do princípio da conservação da matéria. Através de inúmeras reações químicas, chegou à conclusão de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Talvez tenha sido também o primeiro homem a pensar, mesmo que involuntariamente, no que hoje chamamos de reciclagem. No Rio Grande que dá certo, sobre o Centro de Reciclagem de Computadores dos Irmãos Maristas, exibido no ano passado, mostramos como era possível transformar equipamentos obsoletos em máquinas novas para atender a população de baixa renda através dos telecentros públicos. Máquinas consideradas lixos por empresas, repartições públicas, entre outras entidades, ganhavam nova vida através da troca de componentes. Naquela época, os professores do centro orientavam os estudantes para que eles guardassem as placas impressas que não funcionavam mais, para no futuro descobrir uma maneira de também poder reciclar todo aquele material. Depois de 8 anos de estudo, esse cientista testou e conseguiu desenvolver técnicas para a reciclagem desses componentes eletrônicos. O engenheiro metalúrgico Hugo Marcelo Veit, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu há pouco tempo o curso de doutorado, cuja tese tratava sobre o tema. Perfeitamente possível separar todos os materiais entre si, né? Alguma coisa é um pouco mais difícil, outras nem tanto. Mas o nosso projeto era específico para o cobre, mas da mesma maneira que a gente separa o cobre, a gente pode separar o chumbo, pode separar o estanho, pode separar o ferro dessas sucatas, né? Reciclar o cobre em termos econômicos e tirar o chumbo, que é prejudicial ao meio ambiente. Então, tinha a parte ambiental com a parte econômica, aliando as duas coisas, né? Hugo mostra como funciona o ciclo de reciclagem desse tipo de material. Primeiro retira as placas impressas do computador. Depois coloca cada uma delas nesse triturador. Essa é a etapa mecânica da reciclagem dos componentes eletrônicos. O resultado é esse punhado de farelo onde metal, plástico e cerâmica ficam todos juntos. Pelo menos até chegar ao laboratório, onde seguem os próximos passos do processo. Nosso processo ele utiliza processamento mecânico, que é moer essas placas, aí fazer uma separação magnética, que na verdade o que é? É separar o que for magnético de não magnético. Então separar principalmente ferro desse resíduo. Agora, é preciso separar os diversos tipos de metais presentes na mistura. A partir daí, tu faz uma separação eletrostática, onde tu se baseia na diferença de condutividade entre os materiais, consegue separar então os metais restantes, já tinha tirado o ferro, agora tu retira os outros metais, e num outro lado tu deixa os polímeros e cerâmicos que são não condutores, certo? O engenheiro utiliza um determinado tipo de ácido dentro desse recipiente. Nas bordas estão instaladas duas placas metálicas ligadas a um aparelho eletrônico, que através de impulsos elétricos, chamado processo eletroquímico, separa os materiais. A partir daí, tu tem que separar metais entre si. E aí entra a parte de química, no caso, eletroquímica, certo? Que tu consegue, então, cada metal tem um potencial de redução, ou seja, com uma diferença de potencial específica, tu consegue reduzir, ou seja, recuperar um metal específico. Segundo o engenheiro Hugo, a parte menos complicada para reciclar é a carcaça do computador. E a carcaça, na verdade, é a parte mais simples, a carcaça do monitor ou a carcaça do computador, porque a carcaça do monitor vai ser um polímero, vai ser um plástico só, a carcaça do computador vai ser uma chapa de aço, geralmente é uma carcaça de aço, então tem um material só. O processo, por enquanto, pode ser utilizado apenas para a reciclagem de componentes eletrônicos de computadores ou videocassetes. Mas o trabalho do engenheiro Hugo Veit não vai parar por aí. O próximo desafio dele é descobrir uma maneira para reciclar também as peças eletrônicas dos telefones celulares. Assim como os computadores, né, como toda a sucata eletrônica em geral, a vida útil é muito pequena. Hoje em dia a tecnologia evolui tão rapidamente que mesmo que o teu computador não esteja estragado, ele se torna obsoleto, ele não consegue mais rodar, né, os programas. E os celulares é a mesma coisa. Tu começa a ter novas tecnologias e tu acaba trocando celular rapidamente. Então a média assim, é de um ano e meio as pessoas estão trocando celular.
De acordo com o engenheiro, existem hoje mais de 100 milhões de celulares no Brasil e as pessoas ainda não sabem o que fazer com o antigo aparelho cada vez que compram um novo, mais moderno. Por enquanto, o trabalho de Hugo está em nível acadêmico, à espera de que uma indústria se interesse em reciclar esses componentes. A primeira etapa é o quê? Caracterizar, ver de que é feito, como é que é feito, se é similar a essa sucata de computador, ou se tem alguma diferença de composição. Então esse é o objetivo inicial. Novas ideias sobre reciclagem surgem a cada dia. Mas a educação para esse assunto deve ser sempre perseguida. Muito há que se aprender, pois para cada ação existe uma reação. E os problemas ambientais que enfrentamos hoje são os resultados do que foi feito no passado. Voltar no tempo ainda não é possível para reverter isso. Mas através da reciclagem, além da sociedade contribuir com o meio ambiente, pode ao mesmo tempo ajudar a diminuir um problema social grave, o desemprego. Uma alternativa de geração de renda para quem vive à margem da sociedade, poder buscar uma perspectiva melhor de vida para si e para suas famílias, organizadas em cooperativas, trabalhando por conta própria nos centros de triagem. Nós não reciclamos somente o lixo, como dizem, né, o lixo da sociedade, mas a gente recicla uma parte da sociedade, que são as pessoas que trabalham conosco. A vida.